Bom dia, tudo bem com você? Começamos agora uma sequência de geometria espacial em 7 videoaulas, tá? E eu abro agora um parênteses para que você dê uma olhadinha aí no canto inferior direito. Jesus, eu confio em vós. Você tem entregue a sua vida a Deus? Você tem buscado as coisas do alto? Todas as aulas que eu ministro para vocês, eu sempre estou orando para que você consiga um bom resultado e que eu possa desenvolver da melhor forma possível essa missão que a mim Deus designou, tá? Então vamos começar. Aula 61, Geometria Espacial, a primeira de 7. E o assunto de hoje é poliedros. Definição de poliedros. Consiste na reunião de um número finito de regiões poligonais planas chamadas faces, cujos vértices são formados por 3 ou mais arestas. Vamos explicar melhor isso. As faces de um poliedro, gente, são exatamente os polígonos que nós já estudamos em geometria plana. Então você está vendo aqui um desenho típico, né, que tem o teto, o piso e as 4 paredes. Isso constitui as faces do poliedro. Então quando polígonos se reúnem, dando uma forma de volume, você tem poliedros. O que seriam as arestas? São exatamente o ponto de encontro das faces. Então tem uma face aqui com outra que elas se unem através de retas. Essas retas são as arestas. E o encontro de duas ou mais arestas define o que nós chamamos de vértice. Ok? Sacou direitinho o que é um poliedro? Há dois tipos de poliedros: os convexos, que serão os foco da nossa aula, e os não convexos. Quando é que um poliedro é convexo, gente? É quando você pega uma reta não paralela a uma das arestas e ela pega no máximo em 2 pontos. Então veja, eu tenho R e S, 2 pontos, cruzou. Aqui, ó, R e S cruzou em apenas 2 pontos, poliedros convexos. Se essa reta pegar uma região vazia e voltar para o poliedro, aí ele é não convexo. Nós não vamos estudar os poliedros não convexos, ou seja, as fórmulas que nós vamos dar hoje não são válidas para o não convexo, ok? Então, repetindo, o que é um poliedro não convexo? É quando uma reta sai dele e volta para ele, passando por uma região vazia. Esse aqui, ó, tem uma região vazia, mas a reta não sai e volta para ele, ok? Então, esse poliedro é convexo e esse aqui é chamado não convexo. Muito bem, Carlos, entendi. E que fórmulas são essas? Relação de Euler, a principal fórmula da nossa aula de hoje, válida para os poliedros convexos. Então, essa relação diz que ao somar o número de vértices de um poliedro com o número de faces, sempre será igual ao número de arestas mais 2. Eu estou dando um exemplo aí para o paralelepípedo, que é um tipo de prisma que será estudado na próxima aula, tá? Então, você vê que ele tem 6 faces, o teto, o piso e as 4 paredes laterais. 2 estão escondidas lá atrás, 6 arestas. 8 vértices, ó, os 4 de cima com os 4 de baixo. E 12 arestas, 4 em cima, 4 embaixo e 4 em pezinhas na vertical. Vértice mais face, igual a aresta mais 2. Confere aí para mim, ó. 8 vértices, 6 faces, 12 arestas. Bateu a fórmula, né? Gostei, viu, Carlos? Beleza. Agora preste atenção. Em muitos exercícios que a gente vai ver hoje, a gente não vai usar a fórmula de Euler para achar, por exemplo, o número de arestas diretamente. Você pode, opcionalmente, achar o número de arestas usando a seguinte ideia lógica. Eu quero que você preste muita atenção nesse paralelepípedo, nesse poliedro. Você observe que ele tem 6 faces. Em cada face dele, ele tem 4 arestas. Ó. Olha para cá. Um aqui, duas aqui, 3 aqui, 4 aqui. Então, para eu encontrar o número de arestas totais desse poliedro, aparentemente eu faria 6 faces vezes 4 arestas em cada. Daria 24. Só que tem um detalhe. Cada aresta é compartilhado por 2 faces, ou seja, ela foi contada 2 vezes. Então, de uma forma mais simples. Se você quiser achar o número de arestas de um poliedro, é só pegar o número de lados daquela face, multiplicar pelo número de arestas que ela tem e dividir por 2. Então, de novo, quem é N? É o número de lados de cada face que tu está pegando. Quantas faces você tem que tem aquele número de arestas? F. E aí divide por 2. Então, nesse caso aqui, ó, N seria o quê? 4 arestas. F seria o quê? 6 faces. Faria 4 vezes 6, 24 por 2, daria 12 arestas, tá bom? Ou você também pode encontrar o número de arestas a partir dos vértices. Olha que coisa interessante. Para achar o número de arestas a partir dos vértices, aparentemente você faria o quê? Pega-se o vértice e conta quantas arestas chegam até esse vértice e multiplica. Só que tem um detalhe. Cada aresta é compartilhada por 2 vértices, então eu tenho que dividir por 2 também.
Então, em resumo, para achar o número de arestas a partir do número de vértices, o que é que você faz? Você vê o número de arestas que chega em cada vértice, multiplica pelo número de vértices que chegam até aquelas arestas e tem que dividir por 2. Por quê? Porque esse vértice aqui, a aresta compartilha 2 vértices, porque senão ela estaria sendo contada 2 vezes, ok? Carlos, interessante, muito bem. Existem poliedros muito especiais que são os poliedros regulares. Você ainda lembra o que são poliedros regulares? Vamos ver comigo a definição. Todas as faces são regiões poligonais regulares. Opa, polígono regular é aquele que tem os lados iguais, equilátero, e os ângulos internos iguais, equiângulo. Volta a definição de polígono regular. Lados iguais e ângulos internos iguais. E além dessas faces serem regiões poligonais regulares, ela tem que ter o mesmo número de arestas em cada face. 4, 5, não importa. Uma outra característica do poliedro regular convexo. Em todos os vértices chegam, quando eu digo concorre, chegam, tá? O mesmo número de arestas. E para eles, por serem convexos, vale a relação de Euler. Pode-se demonstrar, não é o nível do nosso curso, que existe apenas 5 poliedros regulares convexos. Vou mostrar para vocês aí, ó. O tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Olha que interessante, gente. O dodecaedro da aula de polígonos, ele tem 12 lados. E você está percebendo que ele é formado por regiões pentagonais, né? Então, o dodecaedro regular, ele tem 12 faces pentagonais, ok? E por aí vai, você analisa os outros. Bom, dentro dos poliedros convexos regulares, Platão foi mais além. O que são os poliedros de Platão? Mais a nível informativo para você. Todas as faces têm o mesmo número de arestas. Em todos os vértices chega o mesmo número de arestas. E vale a relação de Euler. Qual a diferença dos poliedros de Platão para um poliedro regular convexo? Está na observação. Olha aí a primeira observação. Em um poliedro de Platão, as faces não precisam ser poliedros regulares. Pode ser que sim, ou pode ser que não. E a segunda observação, também existe apenas 5 poliedros de Platão. Vou mostrar para você. Tetraedro, dodecaedro, cubo, octaedro e icosaedro. Ok? Carlos, a diferença é que você não precisa ter polígonos regulares para ser um poliedro de Platão. Ok? E aí, dentro dos poliedros de Platão, eu estou fazendo um resumo aqui, embora você não precise decorar isso, tá? Mas eu quero apenas comprovar que, por serem poliedros convexos, vale a relação de Euler. A gente lê Euler, né? Embora em português se escreve Euler. Vértices mais face é igual a arestas mais 2. Vamos pegar aqui o icosaedro. O icosaedro, por ser ico, é 20, ele tem 20 faces. Então tá aqui, ó, 20 faces. E essas 20 faces são triangulares, ok? Então vamos lá. Aqui está ele, ó, né? O icosaedro, ele tem 20 faces. Arestas tem 30, você pode contar se você quiser, ó. 1, 2, 3, dá 30. E vértices são 12, tá? Você pode usar a relação de Euler para comprovar essa relação entre eles. Vamos comprovar? Quantos vértices? 12. Quantas faces? 20. 20 mais 12 dá 32. Arestas são 30. 30 mais 2, 32 igual a 32. Bateu. Tá bom? Carlos, entendi. Uma outra fórmula que você pode ter dentro dos poliedros é a soma dos ângulos internos de todas as faces. Você sabe que a soma dos ângulos internos de uma face, lá em polígonos, é número de lados menos 2, dentro do parênteses, vezes 180 graus. Você ainda lembra, né? Só que nos poliedros, você pode achar a soma dos ângulos internos das faces apenas conhecendo o número de vértices do poliedro. Como é, Carlão? Pois é. Você pode descobrir que a soma de todos os ângulos internos de todas as faces é dada por uma forma extremamente simples. Número de vértices do poliedro menos 2, dentro do parênteses, multiplicado por 360 graus. Então, para esse exemplo aqui, eu tenho 8 vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Joga na fórmula. 8 menos 2, 6 vezes 360, 2.160. Se você fizesse lá por polígonos, também daria certo. Vamos fazer comigo? Aqui você tem uma face que é um quadrilátero, né? Em um quadrilátero, na nossa aula de polígonos e também a de quadriláteros, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360.
Como tem 6, 6 vezes 360, 260. Então, eu poderia encontrar, através do fato de que um quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360, ou simplesmente usar a fórmula direto a partir do número de vértices. Você escolhe, ok? Muito bem. Após esses 10 minutos de teoria, vamos fazer agora uma série de exercícios bem bacanas. Eu gostaria, no entanto, que você anotasse as fórmulas aí que a gente viu. A fórmula de Euler, vértice mais face é igual a aresta mais 2. A soma dos ângulos internos de todas as faces, V menos 2 vezes 360 graus. O número de arestas a partir da face, N, número de arestas em cada face, vezes o número de faces dividido por 2. E aquela do vértice, número de arestas que chega a cada vértice, vezes o número de vértices, dividido por 2. Vamos lá? Anotou as fórmulas? Vamos comigo. Trago para vocês uma questão do IF lá de São Paulo. A figura mostra uma peça feita em 1587 por Stefano Bongiorno e está exposta no Museu Galileu, em Florença, na Itália. Esse instrumento tem a forma de um dodecaedro regular. Ainda lembra o dodecaedro? 12 faces. E em cada uma de suas faces, que são pentágonos, eu tenho 12 faces pentagonais, há a gravação de um tipo diferente de relógio. Olha só, gente, que figura fantástica, que poliedro lindo, não é verdade? Em 1758, o matemático Euler descobriu o teorema conhecido pela relação de Euler, que a gente já viu hoje, né? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. No entanto, a questão do IF pega o aresta que estava no segundo membro e joga para cá negativo. Então, também posso usar a fórmula assim. Número de vértices menos o número de arestas mais face igual a 2. Ao se aplicar a relação de Euler no poliedro da figura, o número de arestas não visíveis é. O interessante é que eu não preciso usar a relação de Euler para descobrir o número de arestas nessa questão. Não, Carlos, precisa não. Por quê? Gente, ele me disse que é um dodecaedro regular. Dodecaedro tem 12 faces pentagonais, né? Então, a partir do número de faces, eu consigo achar o número de arestas, lembra? Como assim, professor? Pense comigo. Você tem 12 faces. Em cada uma tem 5 arestas. Então o número de arestas seria 12 vezes 5, né? Só que tem que dividir por 2. Por quê? Porque cada aresta é compartilhada por duas faces. Entendi. Então o número de arestas seria o número de lados em cada face, vezes o número de faces, dividido por 2. Então eu teria 30 arestas. Eu não preciso usar a relação de Euler, né? Só que a questão não quer o número de arestas total. Ela está pedindo o número de arestas não visíveis. Então a gente, incrivelmente, tem que contar as visíveis. Tem que contar, professor? Tem. Conta aí comigo, eu já circulei para você. São 20 arestas visíveis. Pode contar, cuidado para não se atrapalhar. Então, como tem 30 arestas no total e você está vendo 20, quantas são não visíveis? 10. 10 arestas não visíveis. Não precisei usar a fórmula de Euler. No entanto, se a questão tivesse pedido assim, qual o número de vértices? Você usaria Euler, né? Então, 12 faces pentagonais, 30 arestas que eu encontrei a partir da relação do número de lados em cada face e eu poderia achar o número de vértices, caso pedisse isso, né? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. 12 faces, 30 arestas. Faz a conta. V mais 12 é 32. Então, eu teria 20 vértices, caso a questão tivesse pedido isso aí, tá bom? Você é uma bênção. Jesus, eu confio em vós. Jesus lhe fez único, sua imagem e semelhança. Cumpra o seu destino nessa missão maravilhosa que você tem aqui na Terra. Senhores, questão número 2. Agora vamos direto para o Ceará. As questões do Ceará são muito interessantes de poliedros, viu, gente? Um poliedro convexo de 9 vértices. Atenção, já tem 9 vértices. Aí ele diz que ele possui 4 ângulos triédicos e 5 ângulos tetraédricos. Professor, que danado é isso? Anote aí. Ângulos triédicos são aqueles que chegam em cada vértice onde ele está 3 arestas. E ângulos tetraédricos são aqueles que chegam em cada vértice onde ele está 4 arestas. Então, nesse poliedro de 9 vértices, 4 vértices recebem 3 arestas. E 5 ângulos ou 5 vértices recebem 4 arestas. Então, ele quer saber o número de faces desse poliedro. Para a gente fazer a questão, vamos comigo. Como é que eu acho o número de arestas? Leia comigo. Dos 9 vértices, 4 deles apresentam ângulos triédicos, ou seja, como eu disse, chegam 3 arestas. Concorre a chegar, tá? Se encontram. E 5 ângulos concorrem 4 arestas. Então, como é que eu acho o número de arestas? A partir
das arestas que chegam no vértice. Então, vamos comigo, ó. Tem 4 vértices que chegam 3 arestas. Então, 4 vértices chegando 3 arestas, o número de arestas seriam 4 vezes 3. Porque se cada vértice chegam 3 arestas e são 4, 4 vezes 3. Mas em outros 5 vértices chegam 4. Então, eu vou somar. Em 4 vértices chegam 3 arestas e em 5 vértices chegam 4 arestas. Somei, tem que dividir por 2, porque a aresta pega 2 vértices. Cada vértice está chegando arestas que vão ser somadas 2 vezes. Então, aí vai ter 4 vezes 3 mais 5 vezes 4, 20 com 12, 32 por 2. Não tinha necessidade de eu repetir. Dá 16 arestas. Então, eu pergunto a você. Se eu tenho 16 arestas e 9 vértices, eu consigo, usando a relação de Euler, achar o número de faces? Sim. Número de vértices. Opa, vamos voltar aqui, né? Número de vértices mais faces, vamos voltar, é igual a aresta mais 2. 9 mais f é igual a 16 mais 2. Então, 16 mais 2 é 18, passo 9 subtraindo. 9 faces tem esse poliedro. Gostei, Carlos. Letra D. E aí chegamos à questão principal da nossa aula de hoje, uma questãozinha do Enem. Eu adaptei essa questão do Enem, gente, porque o Enem tem uma característica que você já deve ter percebido ao longo das nossas aulas. O Enem, às vezes, dá informações que você não vai usar na questão. Então, esse é mais um exemplo, tá? Então, tá aí uma questão do Enem, né, com a contribuição da imagem do jornal Ciência. E eu vou trabalhar essa questão do Enem pedindo para você ter muito cuidado, que tem algumas informações que você não vai usar. O fullereno é uma molécula de carbono descoberta em 1985 e sua utilização tem sido proposta em muitas áreas, como medicina, bioquímica e física, devido à sua grande estabilidade. O modelo tridimensional da molécula de fullereno, C60, então quer dizer que ela tem 60 átomos de carbono, é obtido a partir do icosaedro regular. O icosaedro, você sabe, ele tem 20 faces, né? Icosaedro que tem 20, aliás, icosaedro regular, não. Ele tem, olha aí, está dizendo que tem 20 faces triangulares e 12 vértices. Não, na realidade o icosaedro tem 20 faces, olha o detalhe, ele está dizendo que foi obtido a partir do icosaedro, né? Que tem 20 faces triangulares e 12 vértices. Muito bem. 20 faces triangulares, é verdade, icosaedro, e 12 vértices, a partir dos quais retiram-se 12 pirâmides congruentes, 12 pirâmides iguaizinhas, as quais apresentam arestas iguais a 1/3 da aresta do icosaedro, conforme representado na figura 2 a seguir. Desta forma, o poliedro resultante é um poliedro convexo de faces retangulares que possui 12 faces pentagonais, 20 faces hexagonais e 3 arestas, que são as ligações entre os carbonos, se encontrando em cada vértice. Então, em cada vértice está o átomo de carbono. Então, se você tem um átomo de carbono em cada vértice, ele diz que é formado por 60 átomos de carbono. Então, esse poliedro aí tem 60 átomos de carbono ou 60 vértices. Entre as aplicações desse poliedro está a sua utilização na bola de futebol, que é formada pelas mesmas 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas com lados iguais entre si, que é a figura 3. Então, sabendo que para costurar essas faces lado a lado, formando a superfície de um poliedro convexo, usam-se 20 centímetros de linha em cada arestas, vamos ver o que ele quer. Inicialmente, gente, vamos lá. O icosaedro realmente ele tem 20 faces, como foi dito no enunciado, tá? 20 faces. São faces triangulares, como você está vendo. Então, o que é que ele faz, segundo o enunciado, em cada vértice? Ele retira desse vértice pirâmides, que é o assunto que a gente vai ver mais à frente. Mas eu posso adiantar uma pirâmide, tá aqui ela. Ó. Então, de cada vértice, eu retiro isso aqui, uma pirâmide, ó, de base hexagonal, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Aliás, de base pentagonal, que eu estou tirando aqui. Então, ao tirar essas pirâmides, você resulta essa figurinha aqui. Então, gente, na realidade, você vai se preocupar com a questão só com a figura 3, né, onde se formou a bola de futebol. E nessa figura 3, ele quer que você ache o número de arestas. Por quê? Ao achar o número de arestas, você multiplica por 20 centímetros, que aí você vai ter a quantidade de linha que você gastou aqui. Carlos, acho que eu entendi. Assim, para costurar inteiramente a bola, ele quer saber a quantidade de linhas. Então, galera, um enunciado um pouco confuso, mas vamos simplificar agora. Você sabe que cada face pentagonal tem 5 arestas. E cada face hexagonal
tem 6 arestas. No enunciado disse que na figura 3 resulta em 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Eu saí do icosaedro, que tinha 20 faces, mas eu dei um corte em cada vértice e resultou no total em 32 faces. Você percebeu isso no enunciado? Então, pergunto a você. Se cada face pentagonal tem 5 arestas e são 12 pentagonais, o número de arestas vai ser 12 faces pentagonais multiplicado pelo número de arestas em cada uma, que é 5. Mas tem também 20 faces hexagonais, com 6 arestas em cada. Então eu faço 12 faces pentagonais vezes 5 arestas em cada uma delas, mais 20 faces hexagonais vezes 6 arestas em cada uma delas. Mas eu tenho que dividir por 2. Porque, como a gente já viu, cada aresta é compartilhada por 2 faces. Fazendo a continha, aqui dá 60 com 120, 180, 90 arestas. Pronto, gente. Se eu tenho 90 arestas e em cada aresta eu uso 20 centímetros de linha, ou seja, 0,2 metros, a quantidade total de linha que eu vou usar para fazer essa bola vai ser 90 vezes 0,2, ou seja, 18 metros. Alternativa correta, letra D. Só que eu queria fazer uma pergunta a você. Já sei que são 32 faces e 90 arestas. Vamos confirmar que são realmente 60 vértices? Bora? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Usando a relação de Euler, né? V mais 32 é igual a 90 mais 2. V mais 32 é 92, 60 vértices. Só que você sabe que esses vértices são 60 átomos de carbono. Ele poderia não ter dado a informação que essa molécula do fullereno é formada por 60 átomos de carbono, ou seja, o C60. Mas ele deu, era informação desnecessária, porque você também poderia usar caso pedisse a relação de Euler. Não é isso? O que é que você achou dessa questão? Sensacional. Tá bom? Não deixe de rever essa questão. Então lembre, o icosaedro, eu até dei uma informação meio errada lá no início, mas eu já corrigi. O icosaedro ele forma-se de 20 faces. E a partir do icosaedro ele faz cortes e forma 32 faces, 12 pentagonais e 20 hexagonais. Beleza? Show de bola, Carlos. Mais uma questão do Ceará. Então vamos fazer comigo essa questão número 4. Um poliedro convexo só tem faces triangulares. Beleza, em cada face chegam apenas 3 arestas, formada por 3 arestas. E quadrangulares? Não, ele só tem faces triangulares e quadrangulares. Então, umas são triangulares e outras são quadrangulares. Se ele tem 20 arestas e 10 vértices, qual é o número de faces? Ele deu o número de arestas, deu o número de vértices. E quer saber o número de faces, mas tem umas triangulares e outras quadrangulares. E agora, como é que eu vou conseguir fazer? Bom, o primeiro passo é calcular o número de faces pela relação de Euler, né? Tenho 20 arestas, 10 vértices, vamos achar o número de faces? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. 10 vértices, está aqui. Faces eu não sei, arestas são 20. 10 mais f é 22, eu tenho 12 faces. Dessas 12 faces, quantas são triangulares e quantas são quadrangulares? Como é que eu vou fazer? Olha que interessante. Acompanhe comigo. Como é que eu calculo o número de faces de cada tipo? Vamos chamar de T o número de faces triangulares e Q o número de faces quadrangulares. Então, se eu tenho 12 faces, é evidente que ao somar o número de faces triangulares com o número de faces quadrangulares dá 12. E o detalhe é o seguinte, eu tenho duas incógnitas, né? Número de faces triangulares e número de faces quadrangulares. Eu preciso de uma segunda equação. E de onde é que vai vir essa segunda equação? Daquela informação que as arestas dependem das faces. Acompanhe comigo. Como cada face triangular tem 3 arestas e cada face quadrangular tem 4 arestas, e se eu tenho no total 20 arestas, eu vou pensar assim, ó. Cada face triangular eu vou multiplicar por 3, porque ela tem 3 arestas. Eu não sei o número de faces triangulares. E cada face quadrangular eu vou multiplicar por 4, porque eu não sei o número de faces quadrangulares. Essa multiplicação, que vai me dar o número total de arestas, tem que dividir por 2, porque cada aresta é compartilhada por 2 faces. Então, em resumo, multiplicando-se o número de arestas em cada uma das faces triangulares que eu não sei, dá 3t. Multiplicando o número de arestas pela quantidade de faces quadrangulares que eu não sei, dá 4q. E ao dividir por 2 dá 20. Passa esse 2 multiplicando 20, 3t mais 4q é igual a 40. Então, pergunta a você,
duas equações, duas incógnitas. Isso lembra sistema. Como é que resolve esse sistema? Bom, como ele quer o número de faces triangulares, eu vou cortar o quadrangular. E para fazer isso, eu vou multiplicar a primeira por menos 4. Por quê? Porque ao multiplicar por menos 4, eu vou eliminar o quê? Né? Multiplicando a primeira por menos 4, menos 4t, menos 4q, menos 48. E embaixo continua a mesma. 3t mais 4q igual a 40. Ao somar, menos 4q mata 4q, menos t igual a menos 8. Multiplicando por menos 1, acabei de descobrir que tem 8 faces triangulares. Logicamente, se eu substituir na equação 1, acharia 4 quadrangulares. Mas como ele pediu as triangulares, está aí, letra E. Mais uma do Ceará, né? O número de faces de um poliedro convexo com 20 vértices e todas as faces triangulares. Ele quer saber quantas faces tem esse poliedro. Só me deu o número de vértices, mas disse que todas as faces são triangulares. Como é que a gente vai fazer? Vamos calcular o número de arestas a partir da informação que tem faces triangulares. Acompanhe. Como existem 3 arestas em cada face, que são triangulares, e cada aresta é compartilhada por 2 faces, a gente sabe que eu posso usar aquela relação da aresta em função da face. Então, olha só, pega o número de faces que eu não sei, em cada uma delas tem 3 arestas, então o número de arestas seria 3f, onde f é o número de faces. Só que eu tenho que dividir por 2, porque ela é compartilhada, a gente já sabe disso. Então, o número de arestas será 3f sobre 2, ou seja, o número de arestas é 1,5 vezes o número de faces. Aí, olha que legal, já tem o número de vértices, sabendo que a aresta é 1,5 vezes o número de faces e o número de faces chamando de f, vai ficar só um incógnito quando eu usar Euler, né? Que massa! 20 vértices mais número de faces é igual a arestas é 1,5 vezes o número de faces mais 2. Passo 2 para lá, 20 menos 2, f para o outro lado, 1,5f menos f dá 0,5f. E 20 menos 2, 18. Passo 0,5 dividindo. Então, encontrei o número de faces, gente. Ele tem 36 faces esse poliedro. Seria letra E. E eu poderia encontrar o número de arestas, né, gente? Já que o número de arestas é 1,5 vezes o número de faces. Ele teria 54 faces, caso tivesse sido solicitado na questão. Chegamos agora à nossa questão do Enem. Gente, olha só como o Enem exige nessa questão visualização espacial do aluno. Essa questão, de certa forma, é parecida com a questão do fullereno. Tá? Então, o aluno, nessa questão, uma das habilidades que o Enem queria é visualização espacial. Você pode encontrar um pouco de dificuldade se você não tem essa competência, tá? Mas tenha paciência. Com a repetição e nossas aulas você vai atingir, ok? Ainda teremos a nossa 10 aulas de revisões bem longas, com mais de 1 hora de duração no final do curso. Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Então, imagine um cubo e ele cortou os vértices. Igualzinho a questão lá do fullereno, em que ele cortou os vértices do icosaedro. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Ou seja, o tetraedro é, como você vai ver na aula de pirâmides, são pirâmides formadas por 4 faces, que são triângulos equiláteros. Então, ele vai tirar tetraedro com arestas menores que a metade da aresta do cubo, porque senão o cubo desaparece. Cada face do poliedro, então, é pintada usando uma cor diferente das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das faces do troféu? Carlos, eu não entendi, porque você disse que quando tira o tetraedro, tem que ser as arestas menor que a metade do cubo, porque senão o cubo desaparece. Eu vou lhe explicar por quê, tá? Então, vamos começar com o nosso cubo. Um quadrilátero formado por 6 faces quadradas, tá? Em cada um dos vértices do cubo, retiramos um tetraedro, que é um poliedro de 4 faces triangulares regulares, ou seja, 4 faces triângulos equiláteros. Então, em cada um dos vértices, eu vou retirar um tetraedro. Carlos, mostra para mim isso aí. Vou lhe mostrar. Tá aqui, ó. Em cada uma das faces, gente, tá aqui, ó. Eu estou tirando um tetraedro. Tá vendo um tetraedro? É isso aqui. Eu dou um corte, né? E aqui, ó, são as 4 faces triangulares. Uma aqui de frente, outra na lateral, uma no teto e uma por dentro. Então, eu estou tirando de cada um dos vértices
um tetraedro regular. Carlos, por que a aresta do tetraedro tem que ser menor que a metade da aresta do cubo? Porque se são dois, se eu usar mais que a metade, o cubo desaparece. Na realidade, se eu usar a metade, o cubo desaparece. Então, eu tenho que dar um corte que é menos da metade. Então, isso aqui vem para cá, esse outro vem para cá. Ó. Fica alguma coisa ainda aqui, né, do cubo. Ah, entendi. Então, esse é o detalhe decisivo na questão, gente. Ó, ao tirar desse vértice um tetraedro, do outro, do outro, do outro e dos quatro de baixo, eu estou tirando 8 tetraedros, não é? Muito bem. Assim, serão criadas mais 8 faces que são triangulares. Essa daqui, tá vendo? Ó? Essa facezinha aqui que está mostrada aqui. Ó. Eu estou criando 8 faces triangulares. Ó. 1, 2, 3, 4 e as 4 de baixo. Então, eu estou criando 8 faces triangulares que vão ser somadas às 6 faces que ficaram. Uma aqui, todas iguais a essa aqui, né? Que são faces octogonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu fiquei com 8 faces triangulares e as 6 que sobraram deixa de ser quadrado e passa a ser um octógono, olhando para a figurinha. Então, o total de faces que eu vou ter serão 14 faces, 8 mais 6. Como a questão quer que cada face seja pintada de uma cor diferente, eu vou precisar de quantas cores? Se são 14 faces e todas têm que ser cores diferentes, 14 cores. Tá aí ó, o desenho esquemático, né? Mostrando exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, as 8 de baixo com as 6. 14 faces ou 14 cores diferentes. Gostou da questão? Toca aqui. Ao longo de pouco mais de 30 minutos, nós introduzimos o estudo de geometria espacial. Peço para você dar uma retomada, principalmente nessas fórmulas que relacionam arestas com face e arestas com vértices. Está preparado para a nossa segunda aula de espacial? Aula 62, na sequência.